Shalom Aleichem, Lekulam, Bokia Tov, a paz seja com todos, bom dia. Esse é o nosso canal Maná de Sião, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Márcio Figueiredo Lopes, eu sou co-pastor e presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas, e esse aqui é o nosso canal Maná de Sião, um canal judaico messiânico, né? Como os irmãos sabem, eu tenho descendência judaica, né? E o canal Maná de Sião vem abençoando várias famílias, né? Durante esse período já de quase 4 meses que iniciamos o canal Maná de Sião. E nós estamos na segunda série de estudos escatológicos, né, do canal Maná de Sião. E hoje nós vamos estar falando a respeito das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse de Yohanan, de João, né? E para nós, nesse domingo, né, dia 17 de setembro de 2017, nós temos a grande honra, né, por assim dizer, né? É uma grande honra, é uma grande bênção para o canal Maná de Sião. Hoje estamos gravando aqui na casa do nosso amado irmão e superintendente da escola bíblica, né, da Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas, o nosso amado irmão Josimar, que também vai estar agora nesse momento dando a sua saudação a todos os irmãos do canal Maná de Sião. Irmão Josimar. Amém, irmão. É uma honra para mim, né, receber esse convite, o irmão estar aqui na minha casa, para a gente poder estar falando de Deus, né? Então é uma honra muito grande, eu agradeço muito o convite e quero até aproveitar, né, a audiência que o seu canal tem, né, mandar um abraço aí para os irmãos que acompanham o canal, né, o irmão Osiel, o presbítero César, o pastor Luiz, né, que me comentou, né, que acompanha o canal. Então mandar um abraço aí, aproveitando essa audiência que o canal está tendo, e esperamos vocês aqui, hein? Osiel, né, que é muito amigo, né, o presbítero César, né, esperamos que vocês também possam estar aqui, quem sabe, compartilhando com a gente aqui a palavra de Deus. Tá? Então, para mim, é uma honra estar aqui no seu canal participando, Barão. Amém, com certeza. Para nós estamos felizes porque o canal Maná de Sião, o seu propósito é levar a salvação na pessoa de Yeshua de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parceiros de ministério, né? O nosso amado superintendente, irmão Josimar, da nossa escola bíblica, ele sempre tem feito a diferença na nossa igreja presbiteriana renovada aqui do Recanto das Emas, né? Então, a história do nosso amado irmão Josimar, juntamente com a sua família, sua esposa, irmã Andressa, tem sido algo maravilhoso, extraordinário na vida dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas. Então, a palavra de Deus fala da honra a quem tem honra. Então, eu me sinto realmente extremamente feliz de poder estar hoje aqui gravando, né, essa segunda série, né, finalizando, na verdade, a nossa segunda série de estudos escatológicos do canal Maná de Sião. E também hoje, amados, estaremos falando um pouco a respeito da cultura judaica, essa cultura riquíssima, né? Como eu já falei para os irmãos, a nossa fé cristã, a sua raiz, a sua origem vem do povo de Israel, vem do povo Yahudim, do povo judeu, né? Então, as igrejas cristãs evangélicas, né, a sua fé é oriunda da cultura judaica. Então hoje nós vamos estar falando a respeito, assim que a gente concluir, né, o estudo escatológico de Apocalipse capítulo 11, das duas testemunhas, a seguir nós já vamos estar falando a respeito da cultura judaica, né, da importância, do significado, porque que
os judeus messiânicos, que é o meu caso e de muitos outros, né? Dentro do judaísmo há 3 vertentes, né? Os judeus ortodoxos, os judeus nazarenos e os judeus messiânicos, né? Eu, né, presbítero Márcio, sou um judeu messiânico, então eu vou estar explicando aqui a respeito dessa cultura judaica, a importância, o papel que ela tem hoje na fé cristã, ok, amados? E tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então a gente vai trazer a respeito dessa questão da cultura judaica para esclarecer muitas coisas, né? O que mudou? Lógico que nós estamos hoje no período da graça, né? Então o Antigo Testamento, a Antiga Aliança era a sombra daquilo que seria revelado, manifestado agora nesse período que nós estamos, que é o período da graça, amém? Então nesse momento eu vou passar aqui a palavra novamente para o nosso superintendente, nosso amado irmão Josimar, que vai estar fazendo aqui o seu comentário, tanto a respeito do estudo, como a respeito da cultura judaica, amém, irmãos? E lembrando que o nosso amado irmão Josimar, nosso superintendente, ele trouxe uma inovação à nossa escola bíblica, até eu quero que ele também fale um pouco a respeito disso, né? Sei que o Espírito Santo do Eterno, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno, tem usado ele muito agora como nosso superintendente da escola bíblica. Amém? Irmão Josemar. Amém, abençoado. Como o irmão Márcio falou, começando pela nossa nova EBD, a gente teve a ideia de implantar uma nova metodologia, né? Qual é o intuito da nova EBD? É criar um ambiente diferente do culto tradicional. Nós entendemos que a EBD tinha que ser e tem que ser uma escola, né? Ou seja, é um lugar que a gente vai de fato para aprender a manifestar o pensamento, né? É um ambiente que cada um vai dizer o que pensa, o que concorda, o que não concorda, né? Abrir um espaço para debate e para a gente começar a estudar um pouco mais sobre teologia, né? Existe muito nessa cultura, né, que estudar teologia não é bom. Não, estudar teologia é estudar Deus. Então a nova EBD a gente veio com essa metodologia. Não, vamos começar a estudar toda a Bíblia, teologicamente falando, para os crentes, né, para os irmãos entender a fé, entender a palavra de Deus. Então a metodologia foi essa, né, a gente estudar teologia. Não de forma bem aprofundada, né? É mais uma forma panorâmica, para a gente poder estar estudando a palavra de Deus. E eu achei muito interessante, né, o irmão Márcio tá dando esse ensino, principalmente sobre a cultura judaica, que hoje em dia a gente vê que há uma distorção de entendimento dentro das igrejas. Porque uma coisa é a gente admirar a cultura judaica, outra coisa é a gente trazer a cultura judaica para a liturgia, né, para o culto, como sendo o foco. E eu acho que o propósito não é esse. O propósito que eu tenho, né, o irmão Márcio tem, é a questão de admirar, né, a cultura judaica. Quem conhece a história do povo judeu, não tem como não se emocionar. Né? Tanto a história bíblica como a história pós-bíblica. Né? Quem já estudou aí a Guerra dos 6 Dias, né, vê a forma que Deus operou milagrosamente em favor do povo de Israel. Né? Vencer uma guerra em 6 dias é algo sobrenatural, ainda mais na circunstância que aconteceu essa guerra. Então a cultura judaica, nós entendemos que é interessante, nós aprendemos muito, né, ainda com o povo judeu, e temos que só saber diferenciar isso, a questão de levar para o culto como uma liturgia, né, como uma... foi igual o nosso pastor Figueiredo recentemente falou lá no culto, né, que às vezes tem irmão que se não tiver com as vestimentas judaicas não ora. Aí é diferente, aí a gente já está entendendo que está levando assim, aquele lado para a liturgia do culto. Mas não, mas a gente admirar, né, você ir com as vestes, não vejo problema nenhum nisso, né, como admiração. Né? Então, assim, eu entendo que é interessante, que é bom, né, a gente admirar a cultura judaica. Né, irmãos? Amém. Então, amados, eu tenho certeza que esse nosso estudo de hoje, né, concluindo a nossa segunda série de estudos escatológicos,
a respeito das duas testemunhas que nós vamos ler já lá em Apocalipse de Yohanan de João, capítulo 11, e logo após estaremos falando a respeito da cultura judaica, essas riquezas de conhecimento, essas revelações, né, da palavra do Eterno, das Escrituras Sagradas, vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Isso aí eu tenho certeza, ok? Que a sua fé, a sua vida espiritual, após esse estudo de hoje, após esse conhecimento da cultura judaica, isso vai trazer para você um crescimento muito grande, né? Louvado seja o nome do Eterno de Israel, amém? Então, nesse momento, pegue uma caneta, pegue um papel, como eu sempre falo aqui no nosso canal Maná de Sião, que é importante você estar escrevendo, anotando todas essas informações, ok? E então, nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente conosco no Apocalipse de Yohanan de João, capítulo 11. Diz assim a palavra do Eterno de Israel: Deram-me como um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: levante e mete o templo de Deus e o altar, e quantas pessoas estarão adorando ali. Inclua, porém, o pátio exterior do templo, e não o meça, porque foi dado aos Goim. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1200 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, duas menorá, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes dano, deverá morrer dessa forma. Eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar a água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo vai atacá-los e vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na principal da grande cidade, cujo nome reflexo de sua condição espiritual, Sidom, Egito, a cidade onde seu Senhor foi executado em uma estaca. Pessoas de todas as nações, tribos e línguas, povos verão seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. As pessoas viventes na terra se alegrarão por causa deles, e celebrarão e trocarão presente, porque esses dois profetas o haviam atormentado muito. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte do Eterno Deus. E eles ficaram em pé, e um grande temor caiu sobre eles, que ouviram. Então os dois ouviram uma forte voz do céu e lhe diziam: subam para cá. Naquela hora houve um grande terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e sobreviveram, ficaram aterrorizados e deram glórias ao Eterno Deus do céu. Amados do nosso canal Maná de Sião, essa é uma opinião minha, ok? Outros teólogos, outros estudiosos da palavra de Deus têm essa mesma opinião, essa mesma visão minha. Você não é obrigado, logicamente, a concordar com a minha opinião, com o meu ponto de vista, ok? Mas, como eu já falei aqui no canal Maná de Sião, eu creio, acredito que essas duas testemunhas sejam Moshe, Moisés, e Eliarro, Elias,
né? Então eu creio que essas duas testemunhas são eles, porque na terra de Israel nunca se encontrou o corpo de Moshe, de Moisés, né? Então os rabinos acreditam que o próprio Eterno é que fez o velório de Moshe, de Moisés, porque né, não houve na antiga aliança outro profeta maior do que Moshe, do que Moisés. Ele é o grande legislador do povo Yahudim, do povo judeu, do povo de Israel. Então os rabinos acreditam que o Eterno, justamente ele fez o próprio velório de Moisés para preservar o seu corpo, justamente para esse período, essa ocasião, né? Porque essas duas testemunhas elas irão aparecer logo após o rapto, né? Logo após o harpazô, o arrebatamento da igreja. Essas duas testemunhas irão se apresentar na terra de Jerusalém, de Jerusalém, né? Por quê? Porque essas duas testemunhas, elas vão, amados, trazer o evangelho do reino para os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel. Então, essas duas testemunhas terão esse papel fundamental e importante, né? Assim que se dá início ao período da tribulação, porque o Eterno de Israel vai usar elas para trazer a mensagem do Evangelho do Reino, ok? E o Evangelho do Reino pertence ao povo Yahudim, ao povo judeu, né? A igreja gentílica, né, está vivendo hoje o período do Evangelho da Graça, né, que foi trazido por Shaul, por Paulo, né? Então Paulo trouxe o Evangelho da Graça para a igreja gentílica, né? Mas o Evangelho do Reino, ele vai ser manifestado, né, por assim dizer, quando essas duas testemunhas se apresentar na terra de Jerusalém, de Jerusalém, ali no terceiro templo. Veja que nos primeiros versículos que nós acabamos de ler, inclusive eu estou lendo aqui, essa Bíblia aqui é a Bíblia judaica, né? Por isso que você pode ter, há uma diferença, lógico, né? Porque essa Bíblia é uma Bíblia judaica, né? Mas você pode observar nos primeiros versículos aqui do capítulo 11, que está Yohanan, João, o anjo do Eterno está mostrando para ele um templo. E esse terceiro templo, pode ter certeza, nisso que eu estou afirmando para você, esse terceiro templo ele vai ser reerguido, reconstruído novamente em Jerusalém, né? Já está tudo, os engenheiros de Israel, eles já têm tudo pronto e preparado para reconstruir, levantar novamente esse terceiro templo, né? Agora, isso só vai se dar depois do harpazô, depois do arrebatamento, depois que ocorrer a guerra de Gog e Magog, que Israel, onde que o Eterno vai exaltar Israel sobre todas as nações, né? Que Israel vai vencer essa guerra quase praticamente sozinho, né? Eu falo quase praticamente sozinho, porque na verdade o anticristo ele estará por detrás, dando uma ajuda a Israel nessa guerra. Por isso que os Yahudim judeus, eles serão enganados, porque na verdade o anticristo ele terá uma participação aí nessa guerra de Gog e Magog. E é por isso que o povo Yahudim, o povo judeu, vai pensar que ele é o Mashiach, o Messias, mas na verdade não é, né? E como eu já falei aqui no canal Maná de Sião, eu creio, né, uma opinião minha própria, estudando, pesquisando, vendo que para mim o anticristo será o atual presidente da França, Emmanuel Macron, né? Ele é o príncipe de Andorra, de um país, ele é um judeu, né, da linhagem de Dan. Então
tudo aponta, tudo indica que o anticristo será Emmanuel Macron. Essa é a opinião minha, ok? E então, o que acontece? Então, nesse interim, nesse intervalo aí, depois da guerra de Gog e Magog, né, e se acreditam que aquela mesquita de Omar, que está de trás do Muro das Lamentações, haverá um terremoto ou uma bomba atômica, não sei. Aquela mesquita ela vai sair dali, né, porque é naquele local que vai ser reerguido novamente o terceiro templo, né, o templo judaico. E ali vai voltar todo aquele ritual, né, que havia no Antigo Testamento, dos levitas, dos sacerdotes. Sacrifícios mais, né? Exatamente, meu amado irmão Josemar. Tem rabinos na terra de Israel que falam que sabem onde está a Arca da Aliança, vão voltar novamente para a Arca da Aliança. E aí então é que Moisés e Elias vão aparecer. Porque Moisés e Elias vão vir trazendo o evangelho do reino, falando que esse ritual, ok? Esse ritual, né? Essa prática cerimonial, ritual ali, já não serve para mais nada, já ficou na antiga aliança. Então eles vão trazer o evangelho do reino, falando de Yeshua de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando que toda aquela prática, todo aquele ritual, todo aquele cerimonial realizado dentro do templo, já apontavam para Yeshua de Nazaré, que não se faz mais necessário praticar esse ritual, esse ato cerimonial. Então é por isso que o Eterno de Israel vai levantar essas duas testemunhas, que para mim é Moisés e Elias, né? E lá em Matitiarro, em Mateus capítulo 17, é aonde no Monte da Transfiguração, quem é que aparece para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não é Moisés e Elias? E Moisés e Elias, eles representam as duas classes de santos que serão arrebatados no arpazou, no arrebatamento. Porque aqueles que morreram em Cristo, né, Moisés morreu, isso é fato, né? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar no dia do arrebatamento, do arpazou, e Elias representa os santos que estarão vivos no dia do arrebatamento do arpazou, que não vão experimentar a morte. Então você vê como que é o fascinante das Escrituras Sagradas, irmãos, e aqui está o nosso superintendente da escola bíblica, é que a própria Escritura Sagrada, ela se explica, entendeu? A concordância que há nas Escrituras Sagradas é algo fantástico, entendeu? É algo que realmente nos impressiona a cada dia, né? Não há uma contradição. Pessoal, por isso que é bom estar aqui do lado de um especialista em escatologia, né? O Márcio tem um domínio impressionante, eu vejo que ele estuda afim mesmo a escatologia. A própria palavra aqui que nós lemos, né, em Apocalipse, ela também dá uma ênfase maior sobre o que o irmão falou, né, das duas testemunhas ser Moisés e Elias. Complementando o que o irmão falou, Elias não foi morto, né? A gente sabe que Elias foi assunto aos céus, subiu aos céus vivo, né? E aqui na palavra, em Apocalipse, fala uma característica que diz o seguinte, que as duas testemunhas elas teriam autoridade também sobre as águas para converter em sangue. Se a gente for analisar na Bíblia quem foi que fez esse milagre, vai nos direcionar para quem, abençoado? Para Moisés. Né? Então realmente tem essa linha, né, teológica, né, que acredita que as duas testemunhas seriam Moisés e Elias, e também tem uma outra vertente que entende que as duas testemunhas seria a igreja e o povo de Israel. Né? Então assim, é muito interessante, só complementando, abençoado, que realmente assim, a palavra, ela, no meu ponto de vista também, ela indica que seria Moisés e Elias as duas testemunhas, igual o irmão acabou de falar. Amém. Então, realmente, veja bem, amado,
os que acreditam e seguem a linha escatológica pré-tribulacionista, e vale ressaltar aqui que a nossa Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas, enfim, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela crê e segue e acredita na linha escatológica pré-tribulacionista, ok? Então, os pré-tribulacionistas e o nosso canal Maná de Sião, que é um canal judaico-messiânico, a gente crê nessa linha escatológica pré-tribulacionista. Mas há também os nossos irmãos, e temos que amá-los, temos que respeitá-los, que são os irmãos pós-tribulacionistas, ok? Que acreditam justamente no que o nosso amado irmão Josimar acabou de dizer aqui, que eles acreditam que as duas testemunhas sejam a igreja, ok, gentílica, e o povo de Israel, ok, que são, então há essas duas linhas de pensamentos, ok, amados? Mas hoje nós estamos aqui falando dessa linha escatológica pré-tribulacionista, ok? Então, segundo o que nós cremos e acreditamos, que Moisés e Elias serão usados para trazer o Evangelho do Reino, como eu falei, para os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Esses 144 mil são os remanescentes. São esses 144 mil, após eles acreditarem, né? E eu creio, viu, irmão Josimar, que só Moisés e Elias mesmo para através do Evangelho do Reino, tirar a cegueira espiritual dos olhos dos Yahudim, dos olhos dos judeus, né? Só Moisés e Elias terão essa capacidade dada pelo próprio Eterno de trazer o Evangelho do Reino, tirar a cegueira, tirar a surdez da nação de Israel, e eles reconhecerem que Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fato é o Mashiach, é o Messias, entendeu? Então é por isso que essas duas testemunhas, elas têm esse papel, essa função fundamental a ser realizado nesse período que nós lemos aqui, né, de 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Então, eles terão esse papel fundamental, né, para que esses 144 mil, né, que são 12 mil da tribo de Israel, de cada tribo de Israel, são os remanescentes que irão, ok, reconhecer que Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Mashiach, é o Messias, ok? Isso aí é sem sombra de dúvida, ok, amados? E isso não está muito longe de acontecer. Como eu falei, assim que houver o Arpazô, que é o arrebatamento, né, vai se dar a ocasião da guerra de Gog e Magog. Onde que relata-se sobre a guerra de Gog e Magog? Ezequiel, capítulo 38, ok? Então lá em Ezequiel, capítulo 38, né, todo o capítulo 38 lá fala da guerra de Gog e Magog, que as nações islâmicas, mais a Rússia, elas irão tentar invadir Israel, né? Elas vão ver que na verdade, quando houver o Arpazô, o arrebatamento, isso vai criar um caos, né? Enfim, já está acontecendo muito cataclisma sobre a face da terra, terremotos, vulcões e tudo, e provavelmente os Estados Unidos não vai poder estar ali auxiliando Israel, porque veja aí o que está acontecendo já com os Estados Unidos, os furacões para lá, e há um risco de um vulcão, amado irmão Josimar, chamado Yellowstone, nome assim, Yellowstone, entrar em erupção, enfim. Então, amados, tudo isso é cumprimento, né, das Escrituras Sagradas, né? Porque a escatologia, o papel dela é estudar sobre os acontecimentos das coisas futuras, né?
E nós, irmãos, estamos vendo com os nossos próprios olhos que realmente a cada dia que se passa está se cumprindo o que a profecia do fim dos tempos pelas Escrituras nos revela. Ok, amados? Então, essas duas testemunhas serão importantes, porque elas irão trazer o Evangelho do Reino aos remanescentes de Israel. Ok? E nesse período, depois do final dos 3 anos e meio, elas serão mortas, como nós lemos aqui, mas o próprio Eterno vai fazer elas ressuscitar, né? Elas vão ressuscitar, porque elas são as duas oliveiras, ok? E quando os 144 mil, que é os remanescentes de Israel, reconhecerem, né, que Yeshua é o Mashiach e tudo, né, o anticristo, ele não vai poder destruir esses 144 mil, porque esses 144 mil, eles terão a função, né, e assim nós acreditamos que na parósia, né, ou na parousia, que é o retorno visível de Yeshua, né, eles estarão clamando, né, na próxima guerra que haverá, depois da guerra de Gog e Magog, vai haver a guerra do Armagedon, porque o anticristo reunirá todas as nações da terra para destruir a Israel. E como o Eterno falou que sobre a face da terra nunca jamais haveria, sempre haveria de ter uma semente de Abraão sobre a face da terra, então quando Israel se vê ali totalmente acurralado, num beco sem saída, sem, né, e preste a ser extinto, aí surge esses 144 mil, num clamor só, né? Porque o período da grande tribulação, que é os 7 anos, o Eterno estará tratando diretamente com o seu povo Yahudim, com o povo judeu. Que o período da grande tribulação representa a 6ª festa do calendário judaico, a expiação. Porque lá em Daniel capítulo 9, depois você confere aí, lá o anjo Gabriel fala, olha, essas 70 semanas, que são os 7 anos, para o seu povo, né, o povo judeu, e para a sua santa cidade, que é Jerusalém. Então, o período da grande tribulação, né, os 7 anos, será usado para fazer a expiação da nação de Israel, porque eles rejeitaram o Mashiach, o Messias, né? E quando Jesus veio pela primeira vez, se eles tivessem reconhecido ao Senhor Jesus Cristo como seu Mashiach, como seu Messias, ele tinha feito a expiação de toda a nação de Israel e tinha estabelecido a justiça eterna. Mas não foi isso que ocorreu, né? Nós sabemos então que é nesse período da tribulação que será feita a expiação da nação de Israel, ok? A 6ª festa do calendário judaico, Yom Kippur, significa expiação, e estabelecido a justiça eterna. Quando Yeshua de Nazaré vir com a sua igreja na parósia, na parousia, que é o seu retorno visivelmente. E isso vai ocorrer quando, presbítero Márcio? Isso vai ocorrer justamente na guerra do Armagedon, ok? E aí, Yeshua de Nazaré desce com a sua igreja, ok? E vence nessa batalha aí do Armagedon o anticristo e os vários exércitos, né, que estarão com ele, ok, amados? Eu espero que você tenha entendido nesse nosso estudo de hoje, né, sobre as duas testemunhas. Eu creio que deu para esclarecer bem
aos nossos irmãos, né, irmão Jesus? Então, sem dúvida, né? Mas para ter uma noção, né, a gente sabe que quando entra no campo da escatologia, quer queira, quer não, tem sempre uma polêmica, né? Tem sempre várias visões, mas, como eu falei, tá aqui do lado do irmão Márcio, que estuda muito escatologia, né? Muito enriquecedor, né? E sem dúvida, eu acho que esclareceu alguns pontos, né, sobre as duas testemunhas e enriqueceu, sem dúvida nenhuma, o nosso conhecimento. Amém. Emuná, amém? Emuná significa nele confiamos, ok, amados? Então, nesse momento, como eu falei para vocês, amado, eu vou estar falando um pouco a respeito da cultura judaica, ok? Muitas das coisas da cultura judaica, a igreja gentílica, né, o povo gentil, não se faz necessário que use, né, se utilize ou use coisas pertencentes à cultura judaica. Eu já falei aqui no canal Maná de Sião e vou repetir novamente. Há muitos pastores, apóstolos, bispos, missionários que usam kippah, mas não sabem nem o significado do kippah, não sabem o significado do talit. E outra coisa, o que eu fico assim revoltado, né, deu para vocês perceber que eu fico assim revoltado, muito, isso me traz assim, porque esses homens, eles não têm caráter para usar algo sagrado, entendeu? Porque para o povo de Israel, para os Yahudim judeus, usar o talit, usar o kippah, ok? Usar a mezuzá, usar o tefilim, ok? Que tem um significado muito grande espiritual na Torá do Eterno, entendeu? E isso para nós é algo sagrado, e que esses homens, eles não têm caráter para usar, ok? Porque alguns deles, nem todos, ok? Fica bem claro isso, alguns deles, na verdade, são falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, entendeu? Que pregam o evangelho do engano, da mentira, da falsidade. Então, como eu comentei aqui no canal Maná de Sião, se eu já tivesse a minha cidadania judaica, né, você sabe que é um processo aí que leva algum tempo para você adquirir a cidadania judaica, mas se eu já fosse um cidadão judeu, por ter descendência judaica como eu tenho, e eu já falei isso aqui para os irmãos, eu chegaria no ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ia falar para ele criar essa lei. Qual lei? A lei que, se a pessoa não tivesse descendência judaica, ou se a pessoa tivesse uma má conduta, fosse um mau caráter, igual tem muitos aí desses falsos pastores, esses falsos apóstolos, que são lobos, entendeu? Jamais poderia usar algo sagrado do povo do Eterno. Então essa é a minha opinião, entendeu, amados? Eu vejo assim, entendeu? E se o ministro de Israel conseguisse aprovar essa lei, né, se essa lei fosse realmente vigorada, muitos desses pastores, viu, irmão Josimar, desses bispos aí e tal, iam parar na cadeia, entendeu? Iriam parar de trás das grades, ok? Porque eles utilizam de algo sagrado, ok? De um povo que o Eterno gerou para si mesmo e tudo, para enganar as pessoas, passando uma falsa santidade, que eles não têm, ok? Eles não têm caráter para isso. E para criar, né, irmão, para criar um ritual, né, igual eu tinha comentado, né, no início da gravação, né, o nosso próprio pastor Figueiredo, né, exemplificou bem, né, no culto, né, de criar um ritual dentro do culto, né, que não é bem esse o foco, né, quer dizer, se eu não tiver, né, com kippah não posso orar, não, então, quer dizer, não é esse o espírito da coisa. E é sempre bom a gente esclarecer, né, quando que surgiu, né, tudo isso, né. A gente estudou na escola bíblica dominical, há 2 ou 3 domingos passados, né, no silêncio bíblico, né, num período intertestamentário, né, foi até o nosso irmão Júnior que deu essa aula, foi uma aula excepcional, e foi aí que surgiu, né, as sinagogas,
né? Foi aí que surgiu, né, a questão do uso do kippah, né? Foi justamente neste período, né? E a gente nota que não estava escrito lá na lei de Moisés, né? Foi justamente nesse período que eles estavam distantes do templo, né? Queriam continuar com aquele vínculo com Deus, não tinha como fazer os sacrifícios, né? Então se criou as sinagogas para poder estudar, né? A palavra de Deus, e foi nesse período que surgiu, né? E hoje, como o irmão Márcio comentou aqui, né, banalizou isso, né? Banalizou de uma forma assim, impressionante, né? E causa revolta. Eu sou muito fã da cultura judaica. Nós precisamos estudar a cultura judaica para poder entender um pouco da palavra de Deus. Nós tivemos a primeira aula da nova EBD foi justamente de hermenêutica bíblica, né? E um dos critérios para a gente poder entender é a gente conhecer a cultura, né? Eu estava até comentando com a minha esposa, né, uma cultura que é bem interessante, judaica. Se um convidado chega na sua casa, você serve um líquido para ele, uma água, um suco, e você coloca a água nesse copo até transbordar e derramar, você vai ser chamado de, né, como se diz, atrapalhado, né? Mas na cultura judaica não. Na cultura judaica isso significava que você estava honrando o seu convidado. É por isso que quando a gente lê aqui em Salmos 23, quando o salmista falou o seguinte, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O salmista estava falando aqui que Deus estaria preparando um banquete na presença dos inimigos deles e iria honrar ele na presença dos inimigos. Ou seja, o cálice transbordar significa honra. Então, para a cultura judaica, né, você colocar um líquido até transbordar, está querendo dizer que o seu convidado merece mais do que aquele copo consegue suportar. Então é interessante, veja bem, a gente entender o contexto histórico para poder entender a palavra de Deus. E por isso que eu sou admirador demais da cultura judaica. Né, irmãos? Amém. Glórias ao nome do Eterno de Israel. Então, amados, veja bem, se você perguntar para esses falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores, que se escondem atrás da cultura judaica, né, das coisas sagradas do Eterno, né, desses utensílios e tudo, né, eles não vão saber te dizer. Então já começa por aí. Como é que você... Né, sem falar que muitos deles não têm nem descendência judaica. Mas por que você está falando isso, pastor Márcio, tanto de descendência judaica? Porque, irmãos, veja bem, essa cultura judaica de se usar o kippah, o talit, a mezuzá, o tefilim, isso é para quem é judeu, ok? Que tem descendência judaica. Então, para os Yahudim, para os judeus, eles sabem da importância espiritual que se tem o kippah, o talit, entendeu? Segundo o que a Torá do Eterno nos ensina, ok? Eu já falei para vocês que a Torá significa instrução. A palavra Torá significa lançar instrução, lançar ensinamento. Então, por exemplo, eu até anotei aqui nesse papel, o talit, né, que é feito de seda ou lã, com a extremidade nas pontas, o seu uso é um mandamento do Eterno de Israel para os homens. Aonde que está escrito isso? Lá em Bemibá, que é Números, ok? Se você anota aí, escreve aí, Números capítulo 15, os versos 38 ao verso 41. Então, o judeu, ele usa o talit, porque o talit é um mandamento do Eterno para os Yahudim, para os judeus. Então, a igreja gentílica, é claro que a igreja gentílica não precisa usar um talit. Não tem obrigação nenhuma um gentil usar um talit. Mas quem é Yahudim, judeu, ou tem descendência judaica, né, ele já sabe da importância do talit espiritualmente, ok? É espiritualmente, ok?
Outra coisa, o nosso maior exemplo de quem usava o talit é o próprio Yeshua de Nazaré. Tem muitas pessoas que não sabem, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele usava o talit. E está nas Escrituras Sagradas, na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento que nós conhecemos, lá naquela passagem de Marcos, depois escreve aí, anota aí, lá em Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 29, vai relatar o que? Aquela mulher do fluxo de sangue. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aonde que ela tocou? Ela tocou no talit do nosso mestre, do nosso rabi, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Yeshua de Nazaré, ele usava um talit. E ela tocou justamente naquela ponta, né, do titsi, né, aquela ponta ali, e ali ela foi automaticamente sarada da sua enfermidade, da sua doença. Ok, amado? E lá em Devarim, Deuteronômio 12:12, vai justamente falar, ok, queridos, a respeito do talit e do tzitzit, que é as pontas desse talit. Outra coisa, amados, eu quero dizer aqui para os... Então, pessoal, só assim, tirando uma dúvida, o talit mesmo, né, que aquela cena, né, que se colocava aqui, era todos os judeus usavam, ou só quem estava apto a ensinar a Torá? Era um uso comum, ou era mais para poder, vamos dizer, identificar, né, que eram os mestres? Agora você citou aí, né, que Jesus usava, né, e a gente vê isso, né, várias vezes. Porque assim, eu entendo que talvez seria mais para os judeus que estavam mais aptos ao ensino, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Tá certíssima aí sua linha de raciocínio aí, de pensamento, entendeu? Todo judeu que usa o talit, ele tem um conhecimento da Torá do Eterno, da sua instrução, do seu ensinamento. Como eu já falei para vocês, a Torá do Eterno, veja bem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele trouxe um novo significado, um novo sentido para a Torá do Eterno. Ele tirou a Torá que estava nas pedras e veio escrever no coração dos homens, entendeu? No coração espiritual. Então a Torá ela continua tendo um preceito espiritual nas nossas vidas, e principalmente na vida de quem é Yahudim, judeu, entendeu? De quem tem descendência judaica. Então o judeu ele sabe desse princípio espiritual, moral, esse preceito, entendeu? Que se tem coisas que, como eu estou falando aqui para vocês, meus amados, que esses lobos vestidos de ovelha, né, esses falsos apóstolos, bispos, pastores, eles não têm esse entendimento, entendeu? Então é por isso que o canal Maná de Sião, né, e hoje fazendo esse talk show aqui, abençoado aqui com o nosso amado superintendente, irmão Josimar, para você saber, entendeu? Então, desde a época da igreja primitiva, que foi ali pelos apóstolos, depois o Eterno levantou Shaul e Paulo, entendeu? Que os meus irmãos Yahudim sempre tiveram essa tradição. Isso é uma tradição. Quando se fala de cultura judaica, está se falando de tradição, de costume, ok? Então, eles sempre tiveram esse costume de usar o talit, de usar o kippah, ok? Mas você não vai achar jamais nas escrituras eles obrigando a igreja gentílica de usar isso. Vocês estão entendendo, amados? Eles não obrigavam a igreja gentílica a usar isso. Por quê? Porque nós estamos realmente no período da graça, ok? Então as leis cerimonial, aquele ritual que havia no templo, realmente isso acabou lá na cruz do Calvário, acabou, porque aquela lei ritual, cerimonial, aquela prática que era feita no templo, né, foi rasgado, né, o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora,
esse costume, essa tradição que a Torá do Eterno traz para o povo Yahudim, o povo judeu, entendeu? Ela ainda continua espiritualmente. Entenda uma coisa, que o talit, o kippah, a mezuzá, o tefilim, para o povo Yahudim, para o povo judeu, tem um grande significado espiritual, ok? E só pode usar, como o nosso amado irmão Josimar bem falou, aquele que tem esse conhecimento, como o nosso Salvador Jesus Cristo tinha, por isso que ele usava. Ok, meu querido? Então, por exemplo, o kippah. O kippah substitui o papel, o kippah substitui o chapéu e é um símbolo do temor, né, de cada judeu, de cada Yahudim, de cada judeu ao Eterno de Israel, né? Então, quando um judeu ele usa o kippah, é porque ele está representando o seu temor, ele sabe que o Eterno está acima, né? Por isso que está ficando na cabeça, ele sabe que o Eterno está acima de tudo. É ou não é? Está acima de todas as coisas. Então, o kippah, ele representa, simboliza esse temor do povo de Israel, do povo Yahudim, do povo judeu, ao Eterno de Israel. E o kippah também simboliza e representa a aliança que o povo Yahudim, o povo judeu, fez com o Eterno de Israel, o casamento, né? Então, quando se usa o kippah, o Yahudim, o judeu, ele está dizendo que ele tem uma aliança com o Eterno, ok? Que ele casou-se com o Eterno. E aonde foi esse casamento? Foi lá no Monte Sinai, quando o Eterno deu a Moshe, a Moisés, a Torá do Eterno para o seu povo. Foi ali o casamento, né, do Eterno com o seu povo Yahudim, o seu povo judeu. Então, o kippah significa isso. A mezuzá que nós colocamos na porta da nossa casa, né, é o pergaminho fixado nos umbrais das portas de todo Yahudim, de todo judeu, que está lá em Deuteronômio, né, Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, ok? Depois capítulo 11, do verso 13 ao 21. E ali vai estar contido ali as leis, os mandamentos do Eterno, que ali reside um Yahudim, um judeu, que guarda os mandamentos do Eterno no seu coração. Coração que eu falo é a sede da inteligência do ser humano, é o espiritual, ok? Né? Daquilo que pensamos, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, ok? Então, o mandamento do Eterno é para ser guardado nesse coração espiritual, na sede da inteligência de cada homem, ok? E também o tefilim, a mesma coisa, entendeu, amados? E aí o tefilim geralmente é usado, né, quando está próximos das celebrações da festa, né? Você sabe que o povo de Israel foi determinado pelo próprio Eterno deles celebrar as festas fixas, né? Os moedim do Eterno, né? Foi determinado para o povo de Israel, né, as festas fixas do calendário, que é a festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa, a festa dos pães asmo, que é o pão sem fermento, a festa das primícias, que é a colheita da cevada, a festa de Shavuot, que nós conhecemos como Pentecoste, a festa das trombetas, que vai ser agora, né? E se acredita que o arrebatamento, o arpazô, pode se dar agora nessa próxima festa das trombetas, que vai ser sábado que vem agora, 23, né? Dia 23. Né? Então temos que estar preparados todos os dias, porque Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já cumpriu 4 festas do calendário judaico. Ele morreu na festa de Páscoa, foi sepultado na festa dos pães asmos, pão sem fermento, e ressuscitou na festa das primícias, que é a colheita da cevada, e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, desceu justamente no dia de Pentecoste,
que é a festa das semanas, que o povo de Israel chama de festa de Shavuot, 50 dias, ok? E então, se Yeshua está cumprindo o calendário judaico, porque ele é judeu, ok? O que acontece, viu, irmão Josemar, é que durante esses séculos aí que foi se passando, as escrituras sagradas, ela foi muito ocidalizada, né? O Ocidente, né? Foi muito ocidalizada, entendeu? Mas como eu falei aqui no começo aqui, do nosso canal Maná de Sião, do nosso estudo, a nossa fé cristã, a raiz dela, a origem dela, a essência dela é da fé judaica, porque Jesus é judeu, irmãos. Então por isso que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Então foi muito ocidalizada, entendeu? As escrituras sagradas, ok? Então, amados, eu espero que todas essas informações aqui passadas por mim para vocês nesta manhã, amém, sobre a cultura judaica, sobre a tradição, o costume, né, possa ter esclarecido, né, a sua mente, ter tirado as dúvidas, ok? E você possa ter tido a compreensão, principalmente espiritual, ok? Espiritual, o porquê que o povo Yahudim, eles até hoje usam o talit, usam o kippah, usam a mezuzá, o tefilim. O tefilim, só para a gente poder lembrar, o tefilim é aquela fita, né? Que é colocada sobre o braço, né? E acho que na cabeça, se não me faz memória, né? O tefilim. Né? Porque a gente conhece muito, né, o kippah, né? Mas o tefilim, eu até vi recentemente um vídeo dos soldados de Israel, né, na Guerra dos 6 Dias, né, eles usando, né, tefilim. Né? Então, assim, para eles dava uma energia espiritual muito grande para ir para a batalha, né? Porque eles sabiam o que aquilo representa para eles na cultura, né, judaica. Né? Então é muito interessante, louvável. Emuná, amém? Nele confiamos, né? Então, amados, para nós encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, do estudo, né, que nós já foi ministrado, né, das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 e da cultura judaica, eu quero mostrar na verdade, essa revista aqui, ok? Essa revista, ela é judaica messiânica. Essa revista, todo ano, ela é publicada para quem segue o judaísmo messiânico, que é o meu caso, né? Então, nessa revista vem as paraxá. Paraxá significa as porções das escrituras sagradas. Essas porções estão na Torá, ok? Né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. E está na Haftará, que a Haftará é os ensinamentos dos profetas, que é o Taná. Então, em todo o Shabat, né, o judeu messiânico ele guarda o Shabat, né? Ele pratica o Shabat sábado, né? No sábado. E aí então se faz essa leitura das paraxá. Então, para cada Shabat tem uma paraxá, tem uma porção das escrituras sagradas contidas na Torá, né, no Pentateuco, e no Taná, que é a Haftará, que é os ensinamentos dos profetas, né? Então é interessante, né? Então a gente, todo ano sai essa revista, né? E aí já vem trazendo essas paraxá. Isso também faz parte da cultura judaica, né? Do costume, da tradição. Ok, amados? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o CD Yeshua, né, do Ministério Ensinando de Sião, lá de Belo Horizonte, né? Eles têm um canal também no YouTube muito bom, do Rocha, né, Rocha e Rabi, que é o Mateus Andona, e o seu pai, Rabino Marcelo Guimarães. Então vale a pena, né, se você quer conhecer da cultura judaica, através do canal Ensinando de Sião. E esse aqui é o CD, né, Yeshua, que contém as canções em hebraico. E o bom desse CD aqui, irmão Josimar,
é que tem as canções na língua hebraica e já tem a transliteração, a tradução para a nossa língua portuguesa, né? Por isso que eu na época, né, eu me interessei muito em ter comprado esse CD por causa disso. Você aprende a cantar em hebraico, falar em hebraico e já tem a transliteração, a tradução na nossa língua portuguesa, né? É muito bom esse CD aqui, e Eixo, né, do Ministério Ensinando de Sião. Então, amados, foi muito bom hoje nós estarmos concluindo essa segunda série, né, do canal Maná de Sião, a segunda série de estudos escatológicos, onde nós falamos das duas testemunhas, né, lá de Apocalipse capítulo 11, e também falamos a respeito da cultura judaica. E aí a gente fez aqui esse talk show para ser algo um pouco diferente, né, a gente sair daquela rotina e tudo, né, e eu me lembro aqui que na nossa primeira série de estudos a gente concluiu com o diácono Denísio, né, lá no templo lá da nossa igreja, né, da Presbiteriana Renovada, né, o nosso diácono Demilson, e agora nós estamos concluindo a nossa segunda série de estudo aqui com o nosso amado irmão Josimar, o nosso superintendente da escola bíblica, que estará agora nesse momento dando as suas saudações finais, amém, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Márcio, agradeço muito a participação, foi louvável demais aqui o aprendizado, né? Como eu disse aqui, o irmão é especialista em escatologia, então a gente acaba enriquecendo mais o nosso conhecimento, né? E vou reiterar de novo, né, a audiência que o seu canal está tendo, né? Eu tive informação do pastor Luiz, né, a última vez que eu conversei com ele, né? O irmão César também, né, que esteve com a gente, também falou muito bem do canal, né? Então também volto a reiterar, né? Dar um abraço, né? Pastor Figueiredo, irmã Sandra, né? Irmão Salvador, irmã Maria José, né? Um abraço para vocês aí que estão acompanhando o canal, né? A irmã Eulina, minha sogra. Irmã Eulina, esperando você aqui, hein? Forte abraço. Então eu agradeço demais estar aqui com o irmão, tá? Amém. Glórias ao Eterno de Israel. Louvado seja o seu santo nome. Então, amados, nós vamos estar agora encerrando, ok? Por aqui. E se o Eterno de Israel, o seu Filho amado Yeshua de Nazaré, não vier dia 23, né? Mas nós estaremos continuando pregando e falando a pregação do Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, independente, irmão, eu creio, isso é opinião minha, eu creio que o arrebatamento ele vai se dar agora dia 23, na festa das trombetas, que simboliza e representa o arrebatamento da igreja. Mas se isso não vier a acontecer, nós não vamos perder nada e estaremos aqui continuando e pregando do Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ok? Se não for nessa festa de trombetas desse ano, com certeza será em outra, mas que ele voltará, isso é certeza, que ele voltará para buscar o seu povo. Então, meus amados, Shalom Aleichem, Lekulam, Tetzuarim Atov, ou seja, a paz seja com todos, tenham todos uma boa tarde. Um forte abraço. E até a próxima.